Foi no dia 18 de março de 1923. Em Évora nascia mais um jornal que reforçava a imprensa regional. A Defesa era o título do novo órgão informativo da Arquidiocese de Évora, que surgia da intuição e da vontade do arcebispo Dom Manuel Mendes da Conceição Santos. Ainda assim, em 1923, o clero está impedido de assumir funções no novo órgão e nem a sua propriedade pode estar ligada à diocese. O calor da República ainda era muito forte, não é verdade? E até talvez por causa disso, o título que ele, Dom Manuel, enfim, procurou dar defesa. Ele trazia esta ideia de que era preciso defender a Igreja, os direitos da Igreja e lutar contra a mentira e a falsidade. Porque ele já na Guarda foi cofundador do Jornal Diocesano da Guarda e veio sempre com essa. Quando fundou aqui a Defesa, voltou a acentuar esse aspecto. Mas disse uma coisa muito positiva, dizendo, nós nascemos não para fazer mal a ninguém, combater ninguém. É preencher uma lacuna. Dom Manuel Mendes da Conceição Santos chega a Évora em 1921 e depara com as consequências de uma onda de descristianização provocada pelas medidas da Primeira República que fez muitos sacerdotes abandonarem a sua missão e o próprio território onde a exerciam. E ficaram poucos sacerdotes no Alentejo. Outros também deixaram o ministério por uma lei que aliciava os padres no sentido de constituírem família. As suas esposas teriam reforma perpétua. E houve, portanto, padres que foram para os serviços dos correios a serem montados, para os caminhos de ferro que também estavam em expansão. O facto foi que se descristianizou muito esta planície centro-alentejana, alto-alentejana e também ribatejana. Ele percebeu que um jornal faria aqui algo de muito importante. Ele era fundador já do jornal A Guarda e do distrito de Porto Alegre e um jornal infantil para miúdos do seminário chamado Abelha, e trouxe essa experiência e deu início com a apresentação no dia 18 do jornal A Defesa, 18 exatamente de março, na vigília de São José, para que o dia 19 fosse marcante. No primeiro quartel do século XX, as emissões radiofónicas não existiam. A televisão nem se imaginava. E a comunicação era oral ou escrita. Os jornais eram então a ferramenta de comunicação por excelência e o canal de influência para difundir notícias e defender ideias. E quando era que faltava efetivamente uma voz também, diferente das outras vozes que circulavam, então, sobretudo com os valores republicanos, uma voz que fosse serena, que defendesse os seus valores, obviamente, mas não viesse para combater ninguém, para simplesmente ser uma voz das aspirações das pessoas, dos mais pobres, dos marginalizados, ser uma voz. Não uma voz política propriamente dita, mas uma voz que iluminasse de facto as realidades que as pessoas viviam e as quais aspiravam para ter melhores condições. No centenário da Defesa, o seu diretor é o cônego Manuel Maria Madureira. Há 3 anos no cargo, entende a linha editorial do jornal como uma relação entre os conteúdos informativos e um forte pendor formativo. Eu descobri ao longo destes 100 anos, daquilo que foi o meu olhar para alguns jornais, porque eu só conheço o jornal desde 70 e tal para cá, antes não, a grande preocupação de formar. E acho que tudo aquilo que o jornal A Defesa tem feito em favor das pessoas, os seus leitores, e sobretudo as pessoas da zona da Diocese de Évora, mais que do outro lado, é mesmo para os formar em clima religioso, mas sobretudo em clima humanista. O jornal A Defesa tem sido espetacular nesse aspecto, muito mais que outros. Deixou a parte informativa, as informações, para outros jornais, para outros meios de comunicação social. E o jornal A Defesa, sobretudo, apostou aí e conseguiu que isso acontecesse. Um jornal que habita hoje um ambiente digitalizado, uma época em que a geração mais jovem parece evidenciar pouca adesão ao texto escrito, longo e que quer ir além da superficialidade.
É esse o desafio que a Defesa tem pela frente, neste momento em que as suas edições vão habitando ainda o papel e também o digital. Pessoal novo, se quiser continuar ou perceber o que significa o valor do jornal, que irá deixar de ser, possivelmente, dentro de algum tempo, irá deixar de ser escrito em papel, para passar a ser digital, tem aí outras pessoas mais idosas, muitas delas terão dificuldade no aspecto digital, porque já agora não têm, agora têm a vantagem do papel. Quem sente ainda a vantagem do papel é Armando Ribeiro, que todas as semanas recolhe na sua caixa de correio a edição semanal do jornal que lhe chega à casa. Algo que já faz há muitos anos, mas sempre com a curiosidade de quem se abeira do que é novidade, do que ajuda a olhar o mundo e a fé que o anima. Eu tenho que recuar quase 100 anos. E porquê? Não pela idade, mas para lá caminho, claro, mas por outros motivos. Eu sou antigo aluno salesiano. Dom Manuel Mendes da Conceição Santos foi precisamente que trouxe os salesianos para Évora. Foi o Dom Manuel Mendes da Conceição Santos que fez a fundação do jornal A Defesa. Portanto, eu comecei com 7 anos, 8, a ler A Defesa nos salesianos. Os 100 anos do jornal, que todas as semanas lhe chega à casa, é um motivo de satisfação, mas também a confirmação da qualidade do seu jornalismo e da pertinência com que olha a atualidade. Não é qualquer jornal que está há 100 anos a defender os interesses da cidade, da região e do país, com os momentos conturbados que têm saído ao longo de todos os anos. E reparem, toda a gente critica o jornalismo regional, mas se não fosse ele, como é que nós todos tínhamos transparência para o mundo e para os nossos imigrantes? E só quem passa tempo fora de Évora é que sabe dar a valentia, a coragem desses homens que fazem o jornal regionalista. Nunca pode faltar, porque o Dom Manuel Maria Madureira da Silva, reitor de Santo Antão... Na sua casa em Évora, a Defesa continuará a cair semanalmente na sua caixa de correio. E Armando Ribeiro continuará fiel aos seus hábitos de pegar na nova edição do jornal que lhe chega às mãos. Primeiro, como toda a gente, claro, passam-se as folhas olhando os títulos. E depois, no meu caso concreto, leio praticamente todos os artigos. E mais, transcrevo alguns publicando com a devida vénia no blog que tenho, coisas precisamente do Jornal A Defesa, do Jornal A Voz de Fátima, no Jornal Mensageiro de Praga, de Avessadas, no Diário do Sul e tantos outros, mas com informações dignas e condignas para que todos possam ler. Numa caixa de correio em Évora ou no Colégio Português em Roma, onde em 88 o então padre Senra Coelho estudava, o jornal era sempre aguardado com expectativa. Eu esperava pela Defesa como quem espera pelo pão e pela água, para saber notícias de Évora e de Portugal. Claro que estávamos longe ainda do mail, estávamos longe ainda também dos telemóveis, e era pela Defesa que se sabia notícias. E então eu dei por mim a ler pormenores, até da necrologia, para saber se quem tinha morrido, e entendi que ler a Defesa era de facto um abraço com a minha terra, com a minha gente, terra que eu adotei, não é? Aos 18 anos, quando vim para cá estudar, porque como sabem a minha origem é minhota barcelense. Também tenho uma memória que foi um dos diretores do jornal A Defesa, Monsenhor José Filipe Mendeiros, ir a tribunal, sentar-se no banco dos réus, a defender de facto um colaborador, um jornalista, num artigo que, ao não ser assinado, ele como diretor teve que assumir, e os maus momentos que ele passou. Mas para que chegue à casa de Armando Ribeiro, a Roma ou a tantos outros assinantes, é necessário que alguém ande em busca da notícia, do olhar crítico da realidade dos dias, o trabalho de redação, que está na responsabilidade direta de Pedro Conceição, que coordena o fluxo informativo de cada edição
e os textos de opinião que chegam dos colaboradores. Este é um trabalho atento à informação manipulada que hoje abunda, mas também facilitado pelas soluções técnicas que facilitam muito o trabalho de paginação e composição. Eu poderia dizer que tecnologicamente é mais fácil, né? Tecnicamente é mais fácil porque, do que eu agora vou vendo, mesmo com os tipógrafos. Antigamente imagino o que seria fazer uma página e uma capa do jornal e o tempo que levaria e tudo. Hoje em dia fazemos aqui numa hora, nós montamos uma página facilmente, né? Com o conteúdo, paginação, é muito fácil, né? Mas, portanto diria que é mais fácil nesse aspecto. No aspecto jornalístico, eu acho que as coisas só mudaram os canais, né? Porque o trabalho jornalístico mantém-se. O que nós vamos percebendo com as redes sociais e com as fake news é cada vez mais necessário este nosso trabalho de filtro, né? de edição, de falar com as fontes. A redação é hoje reduzida, mas a ausência de um corpo redatorial mais vasto é compensada pelos canais de acesso à informação. Antigamente havia a rede de correspondentes, hoje em dia já não temos isso. Porquê? Porque qualquer gabinete de Câmara Municipal, qualquer gabinete do Estado, regional, de direção regional, envia-nos a informação diária, praticamente. Portanto, nós, hoje em dia, até temos muita informação. Depois é aqui um trabalho mesmo de edição, de escolher, de ver também o que é que poderá ir mais de encontro ao que os nossos leitores querem, estão à espera no nosso título, não é? Como o nosso editorial da ACN dizia, veio para preencher uma lacuna e para defender os valores humanos e os valores da paz, e até achei curioso que dizia, não vamos entrar em polémicas, mas se tivermos que entrar, vamos resolvê-las naquele patamar das pessoas educadas. Não vamos... Portanto, foi sempre este o tom também do jornal. Aqui na zona industrial da cidade de Évora fica o parque gráfico que imprime este título. A Gráfica Évorense faz parte da história do jornal A Defesa. O jornal A Defesa surgiu em 1923 e em 1922 o Dom Manuel Mendes da Conceição Santos e algumas pessoas da cidade já tinham investido numa tipografia, a Gráfica Évorense. Depois, pelos tempos históricos, nada poderia estar em nome da Igreja. E então houve algumas pessoas que assumiram essa empresa, né, da Gráfica Évorense, mas ainda agora para a exposição que estamos a preparar encontramos faturas das primeiras encomendas de papel em 1922 e depois em 1923 quando a Defesa saiu. E portanto uma coisa não existe sem a outra, portanto a Gráfica Évorense também vai fazer parte aqui da exposição porque é também a alma do jornal A Defesa, sem ela o jornal nunca teria existido. Entre as máquinas mais modernas, é por aqui ainda possível observar as técnicas de impressão de outras épocas. Isto era usado, isto é um componedor que se usava basicamente para fazer os títulos. Então fazíamos uma medida assim, com o chumbo, não é? E depois íamos colocando aqui, tirávamos o chumbo, trancávamos, íamos colocando aqui as letras, porque isto obedecia a tamanhos certos, não é? Mas entre as máquinas de outros tempos, uma ainda trabalha todos os dias. Esta aqui é uma máquina que foi a principal máquina da empresa durante muitos anos, que imprimia o jornal, os jornais por causa do formato. E veio para cá, para a máquina, para a gráfica, em 1960. Está ali a tablete. Temos fotografias dela, quando foi benzida pelo arcebispo da altura. E foi, não sei, mas se calhar 20 anos a principal máquina da empresa. Hoje está adaptada só a corte e vinco, já não imprime. Há muitos anos que não imprime. Trabalha, todas as semanas trabalha a fazer corte e vinco. Se virem aqui, esteve ali a cortar uns rótulos para queijos. Aquilo que está ali é um cortante. O jornal A Defesa, que a Gráfica Évorense imprime há 100 anos, em 101 de atividade. Efeméride histórica, motivo de satisfação para todos os que a tornaram possível. Esta empresa é uma escola, digamos assim, e só para fazer aqui um parênteses,
todos os que estamos aqui só trabalhamos aqui. Vamos para aqui em miúdos todos e nunca trabalhamos noutra gráfica nem noutro local. Portanto, há uma escola aqui dentro que se vai mantendo e que tem um bocado a ver com a forma de estar, com a nossa forma de ver o mundo. Voltando aqui à questão da... é interessante participar, quer dizer, não esperávamos que o jornal chegasse aos 100 anos, porque os últimos anos nós perdemos pelo menos metade dos títulos que fazíamos, grande parte deles deixaram de se imprimir e também estávamos apreensivos a pensar que a defesa também não chegava lá. Conseguimos lá chegar, é um esforço que fazemos, que a empresa faz todos os meses, mas estamos aqui e todas as semanas fazemos questão de tirar o jornal. Mas esta nem sempre foi uma atividade pacífica ou sem sobressaltos. Se o período da República não foi fácil, os tempos do Estado Novo também não. E nessa altura funcionou muitas vezes o lapisinho azul, que é o famoso lápis, funcionou muitas vezes e algumas pessoas foram incomodadas e até, enfim, tiveram que deixar a sua função no jornal. Também o período de 25 de Abril, em que também a defesa esteve presente, enfim, naturalmente, noutro ambiente diferente, em que se procurava um certo pluralismo, é verdade, e a defesa esteve aí nesse período, enfim, de uma forma bastante positiva, aceitando os valores, enfim, do 25 de Abril, mas também procurando mostrar, diríamos assim, aquilo que era a sua posição face aos acontecimentos. Eu apanhei aquele período das entregas. Foi um período complicado na vida social, na verdade, na política. Obviamente que tivemos que fazer algumas reportagens, não defender, digamos, posições de ninguém, mas fazer ver o direito que as pessoas também têm às suas coisas, ao valor que elas significam para elas e tal. Não foi um período complicado. A defesa esteve na mira e na perseguição da PIDE, a defesa esteve no banco dos réus, num período mais totalitário que por aqui se viveu nos anos, sobretudo, 74, 75, e foi o jornal que habituou os seus leitores, num leque de cerca de 7.000 assinantes, na altura, que é significativo para uma arquidiocese como Évora, a ter uma voz lúcida, independente, como disse, e defensora da liberdade, da tolerância e do respeito. Aqui, na área da paginação, está ainda exposto um desses exemplos de coragem e ousadia na era da ditadura. O então chefe de redação, padre Alves Gomes, escreveu Os Eunucos de Razalás. Razalás é Salazar ao contrário, não é? E ser confrontado, quer ele, quer a equipa, quer o arcebispo de então, Dom David Sousa, que foi arcebispo de Évora de 1965 a 8 de dezembro de 1981, que teve de facto que tomar posição e mudar a equipa da defesa, porque a PIDE estava em cima do jornal e o lápis azul funcionava agora de um modo muito mais agressivo, porque perceberam que quem era o Razalás. Mas percorrer a história deste jornal é fazer memória de figuras que lhe foram essenciais para chegar até hoje, como a do Monsenhor José Filipe Mendeiros, diretor do jornal durante 46 anos, entre 1938 e 1984. Ou o cônego Filipe de Figueiredo, com quem a defesa chegou a Diário da Tarde. Mas, mais recente e incontornável, é a ação do cônego Salvador dos Santos, que atingiu um consenso nacional, que chegou a presidir a Associação da Imprensa Cristã, fazendo, portanto, da defesa um protagonista que era apreciado por todos os seus congéneres e pares do país. São muitas as memórias da defesa, faz parte da minha vida e está enraizada, como era na parede, nesta arquidiocese. Eu queria que a defesa tivesse uma capacidade de se renovar, de renascer constantemente e que se mantivesse, porque faz a ligação também
da memória, da gratidão e conta a grande história da evangelização deste Alentejo a partir do grande arcebispo, servo de Deus em causa de beatificação, Dom Manuel Mendes da Conceição Santos. Agora, 100 anos é um património temporal e de experiência que obriga a olhar o futuro. Um caminho que se faz ainda em papel, mas também na plataforma digital. Eu já entrei no jornal em 2006 e nessa altura, eu devo confessar que o primeiro contacto que eu tive com o jornal nem foi em papel. Eu comecei a acompanhar o jornal em digital porque já desde o ano 2000, 2000 e pouco, já havia um domínio, que é o atual domínio, a defesa.org, e foi aí que eu, ainda estudante de jornalismo, comecei a contactar com o jornal. Portanto, eu já conheci o jornal não em papel, isso é uma confissão que faço aqui, mas é verdade, mas foi já na plataforma digital. E de facto, portanto, esse domínio tem estado sempre ativo, e agora, ultimamente, claro, já temos uma certeza, não é? O digital não é o que virá, há 20 anos era o que virá, agora é o que está, não é? E não há volta a dar, porque há uma mudança cultural. Portanto, há 2 anos, em plena pandemia, já andávamos a fazer uma reformulação do nosso site, do nosso domínio, e apostámos nessa reformulação e de facto tem sido o comprovar já no terreno dessa transformação digital que já está, e já não é tanto aquelas, isto é para os jovens, não. Ainda a semana passada alguém me ligava, uma assinante, e deduzo que seja uma pessoa já na casa dos 40, 50 anos, já a pedir, sou assinante em papel, mas quero também já ter a assinatura em digital. Entrando na liça, dava título ao editorial do primeiro número. 100 anos depois, perante dificuldades e incertezas, a defesa permanece na liça. Mas estamos na luta, procurando efetivamente sobreviver e procurando atualizar-nos, enfim, dessas técnicas, para que o jornal, enquanto ele existir como tal, nesta forma de comunicar, possa manter-se vivo. Chegar aos 100, aqui mais 100 anos, aqui aos 200, não sei como, mas esperemos que chegue lá. Eu acredito que a defesa vai saber, com a sua grande raiz histórica, com a sua frontalidade, criatividade, manter de facto este papel de ligar estas 3 regiões que formam a Diocese. 2 concelhos do Ribatejo, 1 de Setúbal, 6 de Porto Alegre e o distrito de Évora, a mais extensa Diocese de Portugal. Vai também para os imigrantes, chega a muitas partes do mundo e continua a ser apreciado por nós todos o papel. É curioso que, tendo a defesa já uma experiência online, os assinantes pedem-nos, por favor, para não desistirmos. Anexa ou ligada à defesa está uma tipografia, a Gráfica Eiborense, que está de saúde, graças a Deus, a nível de empresa, com sustentabilidade, autonomia e ajuda ao próprio jornal. Acredito na defesa. Da determinação e persistência de quem busca a notícia, do trabalho e do cuidado daqueles que administram e dirigem este título, esta empresa, por oceanos muitas vezes alterados e incertos, da dedicação de uma família, de olhar atento, que pagina, desenha e cuida do detalhe nesta arte gráfica, a defesa é muito mais que um jornal. É, como desejava Dom Manuel Mendes da Conceição Santos, uma voz e uma atitude de igreja que une uma arquidiocese geograficamente vasta e uma família que aqui constrói a igreja local. A defesa é o rosto desta diocese, de muita gente, de muito suor, de muita dedicação, também de muito sofrimento, de muita luta pela justiça, que efetivamente está ali, espelhada, numa dimensão útil, porque pode ser consultado e podemos sempre voltar ao princípio. Isso é muito bom. Estar presentes nos momentos em que as coisas aconteceram através da notícia atenta, local, concreta e com muitos rostos de pessoas.